Se eu fosse descrever o novo álbum do Lil Nas X, Monteiro, em uma palavra, eu provavelmente descreveria como melancólico. Um disco de melancolia. Mas bora conversar sobre esse disco que foi lançado nesta sexta-feira. É um vídeo de análise sobre o álbum Monteiro, porque que reizinho em ascensão que a gente está tendo. A maior diva que nós temos. Bora pro vídeo. Olá, gente! Bem-vindos a esse canal que eu vou do Di. Monteiro nasceu. Lil Nas X deu à luz a Monteiro depois de tanta polêmica envolvendo aquela barriga. Mas não é sobre essa polêmica que eu quero falar aqui necessariamente. Sobre o disco. Porque tá entre nós. Já quero dizer que sim, é um disco maravilhoso. A minha opinião é essa, porque tá muito bem produzido musicalmente. Tem muita coisa que me surpreendeu. Já digo assim, uma música em específico, já digo que me surpreendeu muito. Então esse vídeo é o vídeo de alguns comentários meus sobre o disco, assim. Se você não me conhece, eu já fiz 3 vídeos sobre os 3 primeiros clipes da era de Monteiro, que foi a própria música Monteiro, Sun Goes Down e Industry Baby. Então assim, já tô aqui numa saga falando de Lil Nas X, não é de hoje. E hoje eu vou falar sobre o álbum, obviamente, para fechar e dar continuidade nesse ciclo que tá sendo essa era. Então se você não me conhece, sou a Dodi, se inscreve aqui neste canal porque sua inscrição é muito importante. Vá conhecer o canal como um todo para saber o que eu abordo aqui, as coisas que eu digo aqui. Eu falo de outros conteúdos. Se inscreve de verdade, deixa like, compartilha com quem está ouvindo o Monteiro, porque ajuda bastante a gente. Me segue lá nas redes sociais, tá bom? Me segue lá nas redes sociais porque tem coisa para lá também. E antes de tudo, só quero fazer um aviso. Vou estrear nesse canal um quadro onde eu vou analisar carreiras de artistas negras e negros e LGBTs também, assim. Quero fazer esse foco em cultura pop de alguma forma no meu canal, então vai ter esse momento assim, e vai começar com a Margareth Menezes. Eu já estou preparando o roteiro, vai estrear em algum momento, mas vai ter isso aqui no canal para analisar artistas negros, as carreiras desses artistas negros e LGBTs também. Então acompanhe o canal, por isso que é importante sua inscrição. Mas bora pro que importa, que é Monteiro. Para quem ainda não está entendendo nada, ou para quem é fã de Lil Nas X, foi lançado nessa sexta o novo disco dele, o primeiro disco da carreira solo dele, o disco de estreia. E tem muita coisa para ser dita, porque são 15 músicas, 41 minutos de música nesse tempo todo. Parece rápido, mas não é assim, e muita coisa foi abordada nesse disco. Primeiro, falando da estética da capa, que é aquela coisa maravilhosa, que é uma capa muito incrível, assim, extremamente colorida, e a estética da era Monteiro está sendo muito bem trabalhada, tanto nos clipes quanto nos looks em que ele tem aparecido nos tapetes vermelhos. Lil Nas X está entregando tudo que a gente conhece de divulgação de CD. A divulgação dessa era está sendo muito massiva e muito bonita de ver, assim. Já começa bem por aí. Mas falando sobre o disco em si, algumas opiniões minhas a princípio sobre o álbum Monteiro. Eu senti uma montanha russa ouvindo o CD, não vou mentir. Principalmente porque ele começa numa vibe animada e termina numa vibe mais íntima, numa vibe mais intimista e bem melancólica mesmo, que é a palavra que eu usaria para definir esse disco. Mas já no início é uma montanha russa porque abre o CD com Monteiro, depois vai para Dead or Now, e a terceira música é Industry Baby. Então, nessas 3 primeiras músicas, você já tem uma montanha russa de sentimentos, porque você caminha com o Lil Nas X pelos fantasmas dele e pelas questões dele já no início, assim. Mas Monteiro é uma música maravilhosa para abrir o disco, assim, porque eu gosto muito dessa música, é uma música que eu acho muito gostosa de ouvir, eu acho ela sensacional. Então, abrir o disco com ela foi maravilhoso. E uma coisa que dá para perceber com esse CD e que já era visível lá com a música Monteiro é que o que o Lil Nas X está fazendo nesse momento assim da carreira dele. Esse CD é uma terapia, assim. Eu acho que é o Lil Nas X fazendo uma terapia coletiva com os fãs dele. Ele está expondo tudo aquilo que ele vivenciou de dores, tudo aquilo que ele vivenciou das coisas que machucaram ele. Ele traz para o disco os fantasmas do passado dele, assim, questões familiares, como a mãe dele, questões sobre a forma como ele lida com a carreira. Então tem muita coisa nesse CD sobre esses fantasmas, sobre essas dores que ele já vivenciou na vida dele.
E é muito melancólico por isso, assim. É o Lil Nas X trazendo pra gente um pouco de festividade, com algumas músicas mais pra cima, como a própria Monteiro, ou como Industry Baby, mas é também o Lil Nas X trazendo as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades pra gente, mostrando pro público questões que ele vivenciou e vivencia hoje em dia, que deixam ele sensível, que fazem ele pensar se o que ele está fazendo está certo, se ele está indo pelo caminho certo. E também tem muito aqui uma temática de amor, de querer ser amado. Então é o Lil Nas X expondo várias feridas aqui, e você percebe que muitas feridas são por conta do histórico do racismo e da LGBTfobia, por ele ser um homem gay, negro, afeminado. Então são muitas questões envolvidas que ele consegue de alguma forma apresentar no disco. Por isso que o disco me traz essa sensação de melancolia. Em vários momentos eu me peguei muito emotivo ouvindo o CD, assim, porque são muitas dores sendo expostas, assim, muitos questionamentos e reflexões que o Lil Nas X traz pra gente, assim, que ele ainda está se resolvendo, mas escolheu expor pra gente. E isso trouxe uma sensibilidade maravilhosa, de você se sentir íntimo do Lil. E aqui o maravilhoso não é os problemas dele, tá, gente? Mas é essa abertura que ele faz com a gente, de compartilhar os problemas e as dores, e você ficar assim, poxa, Lil, me abraça, me abraça. E aí, já para citar algumas coisas do CD em si, a música Dead Right Now, ela é muito pesada de alguma forma. Tem várias questões que são citadas nessa música, e esse CD tem esse tom meio biográfico, né, do Lil contando a sua história de alguma forma e lembrando um pouco do seu passado. Tem um trecho da música que ele lembra da relação que ele tinha com a mãe dele, assim. Até onde eu sei, se eu não me engano, a mãe do Lil tem problemas com vício, né? E o Lil já apanhou dessa mulher e dessa mãe. Hoje ele não tem mais uma relação com essa mãe. E ele, inclusive, disse que essa música foi a mais difícil de produzir, de compor, por conta dessa lembrança com a mãe dele. Aí tem uma parte de Dead Right Now que ele fala sobre isso, que eu queria trazer pra cá, assim. Essa tradução eu peguei no Twitter do Lil Nas X Brasil. A tradução das letras é uma tradução literal, assim, então tem algumas coisas que podem estar um pouquinho diferentes, mas o sentido da música tá aqui, assim. E aí em Dead Right Now, tem uma hora que ele fala exatamente isso aqui. Mamãe me disse que ela ia parar de foder com aquele cara. Me disse que ela estaria limpa, mas eu sei que ela é uma enganadora. Minha mãe me disse que me ama, não acredite nela. Quando ela ficou bêbada, ela me bateu, cara. E aí esse trecho traz um pouco dessa lembrança, assim, né? A música fala sobre várias coisas, assim. E tem esse momento em que ele cita esse passado com a mãe dele, essa relação com a mãe dele. E que não é bem resolvida, obviamente, tanto que eles nem são próximos hoje em dia. E aí, como eu disse, o CD tem essa vibe de trazer à tona essas dores que ele vivenciou, assim. E aí quando você escuta isso e você vê essa tradução, você entende esse outro lado do Lil, que não é só o lado glamuroso, que não é só o lado dos looks de tapete vermelho maravilhoso, que não é só o lado dançante ou sexy, mas de uma história de muitas fragilidades, de muitos problemas com a família, e que afetaram inclusive a autoestima dele, a forma de se enxergar e de como isso afeta, né, a pessoa que é o Lil Nas X. Então isso deixa esse álbum com esse sentimento de empatia, de você ter empatia pela figura e pela história, ainda mais empatia pela figura que é Lil Nas X, assim. E essa música é muito boa porque a produção dela é incrível. E antes de citar algumas outras músicas, o que eu queria dizer sobre o álbum em geral é que a produção musical, pelo menos ao meu ver, está incrível, assim, as músicas, os arranjos, as letras. O Lil Nas X, para mim, nesse CD, mostrou uma versatilidade na forma de fazer o rap dele, de cantar. Então ele não tá o tempo todo cantando só de um jeitinho, ele vai mudando. Tem hora que ele tá com uma voz mais suave, mais leve, tem hora que ele entrega tudo dele, parece que ele tá com mais raiva. Tem hora que ele vem com uns agudinhos que eu falo, gente, de onde veio? Eu percebi uma versatilidade do Lil Nas X nesse CD, assim, tanto na música, nos arranjos da música, quanto na forma como ele estava cantando. E a produção musical maravilhosa. Aí, assim, falei que tinha uma música que me surpreendeu e vou citar ela agora. Para mim, a maior surpresa em termos de música foi Life After the Selling.
Life After Selling, acho que é assim que se pronuncia. Porque eu comecei a ouvir uma guitarra, e vai guitarra, e vai guitarra, e depois vai entrando outra guitarra, e o Lil Nas X, falei, gente, oi? Como assim? Essa música é sensacional, foi uma grande surpresa para mim, porque eu não esperava que o Lil traria algo desse tipo, assim, para a música dele, para aquilo que ele produz. Eu fiquei muito encantado com o arranjo, com a coisa da guitarra tocando enquanto ele cantava. Essa música foi uma grande surpresa para mim. Eu fiquei pensando assim, será que é porque a próxima, sabe... Será que é porque tem a Miley no álbum e a Miley tá nessa vibe mais rock? E aí essa música veio antes para deixar o clima ali já para Miley entrar? Não sei. Só sei que a música é incrível e é uma das minhas preferidas desse CD. Tem várias preferidas minhas nesse CD, mas essa pra mim foi uma grande surpresa, assim. Amei Life After Selling. Aqui o Lil entregou com gosto, com gosto. Já que eu citei a Miley Cyrus, a música, eu acho que esse featuring Lil Nas X e Miley Cyrus foi o maior acerto entre todas as parcerias desse disco, assim. Eu gostei das músicas com a Megan e com a Doja Cat, inclusive achei ótima Scoop, que é com a Doja, porque quando a Doja entra, ela entra meio que de surpresa na música. Para tudo, né? Para de tocar a música, ela entra com o verso dela e aí volta o arranjo. Eu achei aquilo maravilhoso, assim. Porém, eu acho que com a Miley foi o mais acertado, assim. E é também uma música muito melancólica. E é acertado porque eu senti que era uma música que tinha a ver com o Lil Nas X e com a coisa da melancolia que está presente no CD. E porque a voz da Miley casa tanto com o arranjo da música, quanto casou com a voz do Lil, assim. Tanto que quando os dois cantam juntos em um momento da música, eu fiquei assim, nossa, que delícia, que delícia. Esse feature ficou incrível. Agora, não vou mentir, quando eu ouvi a música com Elton John, a música foi correndo, foi seguindo, e aí eu fui me dando conta que, gente, cadê o Elton John? Não entrou. Mas aí depois eu vi que Elton John participou dessa música tocando piano, One of Me. Isso, One of Me. O Elton John participa tocando piano e não cantando. Mas é uma música muito bonita também, assim. Então, queria citar algumas coisas sobre essas músicas. Mas Life After Selling, meu Deus do céu, que musicão. Agora, a música que mais mexeu comigo, acho que é Void, que se pronuncia. Void. Tá aqui o nome da música, porque, meu Deus, que música, que música, que música. Aqui é novamente o Lil Nas X trazendo um pouco da sua sensibilidade, da sua fragilidade. E ele começa a música conversando com o Lil Nas X lá de Outer World, até antes, assim. Conversando com esse eu do passado e dizendo, olha, cara, as coisas não são exatamente como a gente acha que vai ser. O negócio é difícil. Eu acho que tem muita coisa sendo envolvida aqui. Mas tem um fator interessante que é como o Lil Nas X tem sido tratado pela indústria do entretenimento, assim. E não só pela indústria do entretenimento, mas pela sociedade em geral. Ele tem sido muito aclamado por muita gente, por nós, público LGBT, público negro, mas tem sido muito alvo de racismo, de homofobia, de gente religiosa, de gente de direita, parte de pessoas do hip hop, de vítima de racismo, de gente branca, enfim. Então ele tem passado poucas e boas, por mais que ele tenha se dado bem, as músicas conseguem chegar no topo das paradas musicais, ele tem sido alvo constante de ataques, assim. Então eu acho que essa música é muita coisa. Ele tá falando de muita coisa, né? De como a fama não é exatamente aquilo que é. E conversando com esse Lil Nas X do início da carreira lá em Outer World, e ao mesmo tempo mostrando as dificuldades de ser um artista negro e LGBT nessa indústria. E aí vocês entendem que eu estou trazendo só um ponto do que pode ser aqui, né? Tem um pouco da minha interpretação também. Tem várias coisas envolvidas, mas eu acho que esse é um ponto importante, assim, de quando esse Lil Nas X atual conversa com esse Lil Nas X de alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, na verdade, mas que já está um pouco mais consolidado na sua carreira, assim. E dizendo, olha, cara, se prepara aí, porque o futuro não é tão simples assim. O estrelato não é tão simples assim. E uma coisa que tocou muito em mim foi as músicas onde ele canta sobre a necessidade de ser amado. That's What I Want, que é uma música muito incrível, assim, de arranjo musical, até dançante, mas que tem uma letra
Oh, meu Deus. Onde ele literalmente está dizendo, eu quero amar, eu quero ser amado, eu preciso de alguém, assim. E ele está cantando sobre isso. Essa música já ganhou um clipe incrível, assim, que foi ao ar nessa sexta-feira também, que ele se relaciona com um jogador de futebol americano, e ele descobre que esse homem é casado, e ele fica putaço, assim, mas que tem umas cenas super sensuais no clipe. Meu Deus, que clipe gostoso. Mas é mais uma faceta do Lil Nas X aqui. Eu acho que dá pra vislumbrar várias fragilidades, assim. Primeiro, a de um rapaz que é negro e que é gay e que quer ser amado, e aí esse ser amado pode envolver tantas coisas, assim, tanto o amado no sentido afetivo e sexual, quanto o amado de ser respeitado enquanto pessoa, enquanto ser humano, assim. Parar de ser alvo desses ataques. Mas a música ela é mais específica sobre o lance afetivo sexual, tá? Mas a gente pode levar para esses outros cantos. Por que não? Porque é arte e a arte pode ser interpretada. Então, é mais essa fragilidade do Lil Nas X sendo exposta pra gente, assim. E aí, só para desenhar esse tema do amor, de querer ser amado, ele canta em um momento assim. Eu quero alguém que me ame, eu preciso de alguém que precise de mim, porque não parece certo quando é tarde da noite e sou apenas eu nos meus sonhos. Então, eu quero alguém para amar, isso é o que eu quero, porra. Ele dizendo para todo mundo ouvir, gritando para os 4 cantos do mundo que quero ser amado, mereço ser amado e quero isso. Então, e essa música tem esse contraste de um arranjo mais feliz, talvez, assim, e de uma letra mais densa e mais sentimental, assim, da coisa de quero ser amado. Preciso. E é muito legal ele trazer isso dessa forma tão sincera, assim. Ele se abriu muito pra gente com esse disco e é de fato Lil Nas X dizendo, gente, eu sou uma pessoa que também tenho vários problemas, tenho muitas fragilidades, estou lidando com elas e resolvi trazer elas aqui pra vocês me acompanharem nesse processo. É um álbum muito bonito, assim. Tenho que dizer que eu achei um álbum muito bonito, principalmente por esse sentimentalismo todo, por essa melancolia toda. É fato que as dores são geralmente responsáveis pelas melhores músicas, né? As dores humanas responsáveis pelas melhores músicas, pelas melhores produções artísticas. Não só as dores, tem muito tema festivo ou sentimento de alegria e de felicidade que criam obras incríveis artísticas, como músicas dançantes e tal. Mas também é fato que as dores humanas geram essas músicas que deixam a gente assim, meu Deus. Meu Deus. E antes de encerrar o vídeo, um outro tema que eu acho interessante de como o Lil Nas X lida com as próprias contradições, tem uma música que se chama Don't Want It, e que em algum momento ele diz que ele se pergunta se não está sendo estúpido por lidar de forma engraçada com fantasmas que o atingiram e que o atingem na vida, assim. Sentido. Eu consigo enxergar isso no clipe de Monteiro. No clipe de Monteiro, ele meio que sacaneia e debocha da temática religiosa e faz uma crítica a isso, e também reverte, né, ressignifica a coisa, porque a religião sempre disse a ele que ele ia para o inferno, e aí ele reverte a lógica e se coloca no protagonismo dessa coisa, dizendo, gente, tô nem aí pra onde eu vou, só quero ser feliz. Fiz uma análise do clipe de Monteiro, se você quiser entender melhor, você pode ir lá assistir para entender essa coisa da ressignificação. Aí eu consigo enxergar isso em Monteiro porque, assim, ele faz graça da religião no ótimo sentido, ele brinca com a coisa da religião e demonstra de alguma forma que não está mais se importando tanto com esse discurso religioso, né? E assim, não está mais tanto se importando assim para o discurso religioso, que deixou de ter medo desse discurso e passou a brincar com esse discurso, assim. E aí eu acho que isso se encaixa aqui também, porque a religião, entre tantos outros fatores, é um dos fantasmas que perseguiu o Lil Nas X na infância e adolescência, né? Tanto que ele demorou a se aceitar, já foi ali no final da adolescência. Então, quando ele se pergunta nessa música, Don't Want It, sobre se ele não está sendo estúpido por lidar de forma engraçada com coisas que eram fantasmas e são fantasmas na vida dele, acho que isso se encaixa, por exemplo, na música e no clipe de Monteiro, assim. Ele pega aquela coisa da religião que foi tão... que machucou ele de alguma forma e que causou feridas nele e começa a tratar isso de forma engraçada. E a resposta que a gente tem para dar para você, Lil Nas X, é que não, você não está sendo estúpido. Você está fazendo o que a arte geralmente faz.
ressignificar as coisas, reverter as coisas, questionar as coisas, debochar das coisas. Você está sendo incrível e está fazendo um movimento único que a gente queria ver na indústria da música e que você está sendo o momento. Gente, eu só acho que era mais isso que eu queria trazer para esse vídeo. Tem muita coisa para ser dita ainda. Eu queria trazer mais uma análise sobre alguns pontos, principalmente da melancolia, da sensibilidade, das tristezas do Lil, porque esse disco mexeu comigo, assim. Que dor eu senti ouvindo, que dor. Comenta a sua música preferida, comenta qual o seu clipe preferido. O meu clipe preferido, não vou mentir, que é Monteiro, tá? Não vou mentir. Mas Industry Baby também é maravilhoso. E se bem que That's What I Want tem uma história única. Comente o que você achou do disco, se você concorda com a minha análise, se tem algo a acrescentar ou a questionar. Compartilha com quem gostou do disco, deixa o seu like, se inscreve nesse canal para acompanhá-lo, me segue nas redes sociais para saber o que eu estou produzindo por lá e bora dar streaming para esse reizinho do pop, essa diva maravilhosa que é Lil Nas X, porque a bicha precisa e merece. E que ele ganhe todo o nosso amor, porque ele é incrível. É isso e até o próximo vídeo. Beijos.